É um prazer de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande ter recebido esse convite para participar de um evento que, de alguma forma, lembra uma data tão importante e, ao mesmo tempo, triste, né? São 76 anos de agressões, de segregação. Então, o mundo vive hoje um momento muito importante e o que está acontecendo na Palestina, diante desse contexto todo, de alguma forma está acordando movimentos populares que antes estavam adormecidos. Eu digo isso porque eu sou militante sindical, eu sou jornalista de um sindicato petroleiro, que é o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. E, de alguma forma, eu me senti tocado por toda a questão a partir do dia 7 de outubro. Me sensibilizou muito, tanta covardia, tanta agressão gratuita. Enfim, não há motivo para tamanha violência, maldade perpetrada contra o povo palestino. E o que me assustou mais, o que me assusta, é toda essa complacência existente em todo o mundo, em todo o Ocidente, em toda a sociedade. Naturalizar a violência, naturalizar a morte, naturalizar execuções, naturalizar a morte de crianças, de mulheres, idosos. E de alguma forma eu fiquei muito tocado e isso me despertou, me deu um start a partir do momento que eu comecei a ver pessoas da minha profissão, da minha categoria, como jornalistas, sendo mortos praticamente que diariamente nesse conflito. E aí, nesse levantamento, eu começo a descobrir, a obter informações, é tudo de fonte aberta. Mas ninguém repercute isso. Desumanizaram o povo palestino, desumanizam principalmente a categoria dos jornalistas que lá trabalham no conflito. E aí você vai descobrindo que estão existindo assassinatos seletivos. É um absurdo, é um cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de trabalho, é um direito humano. E eu, de alguma forma, em solidariedade classista, resolvi poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso, de alguma forma, mobilizar as pessoas. E então comecei a produzir esses conteúdos relacionados à Palestina. Já a gente está conseguindo publicar, eu tenho uma coluna no Brasil 247, tenho publicado na Fórum, e outros veículos progressistas também estão repercutindo, replicando esse material. Então, enfim, eu acho que dado um momento, a gente não pode deixar de lado o que está acontecendo na Palestina. A gente não pode encarar como mais uma informação, que a gente vive num mundo de tanta produção de informação, mas ninguém está assimilando nada. Então, esse é o momento que chegou a hora de se fazer isso, de assimilar, de entender o que está acontecendo na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em outros lugares também, mas hoje o que está tocando e o que está, de alguma forma, afetando nossas vidas, porque hoje Israel é um berço, é a principal referência da extrema-direita mundial. E a gente percebe que, claro, no Brasil isso está acontecendo, governos estaduais, municipais, governo federal. A gente tem um presidente da República que está lutando contra essa referência existente. Temos um Congresso Nacional, 324 deputados, pelo menos, que se assinam como ruralistas, se assinam como de direita e de extrema-direita. E, com certeza, 90% deles se identificam com o movimento sionista. É o parlamento, o nosso parlamento, 50 senadores, no universo de 80, governos de estado. Eu moro no Rio de Janeiro e percebo, o Rio de Janeiro tem um problema crônico de segurança pública.
Eu moro próximo a uma comunidade que é o Complexo do Alemão. E lá vejo a metodologia. O vídeo que eu vejo do Instagram, sobre o que ocorre em cenas lá em Gaza, em Cisjordânia, agressões contra pessoas, eu já cansei de ver aquele tipo de tratamento dado lá nas comunidades do Rio. Eu, por exemplo, já sofri isso. Eu tinha 14 anos de idade, eu morava num barraco, a polícia simplesmente, 7 horas da manhã, invadiu a minha casa com o pé na porta. E isso acontece hoje na Palestina, acontece na Cisjordânia. É um método, é uma situação que está muito próxima da gente. Muita gente acha que não está nem aí, mas é verdade, está acontecendo. E amanhã pode acontecer aqui. Enfim, esse era o recado, era um pequeno preâmbulo. E a nossa proposta é mostrar, né, a realidade do que está acontecendo com os companheiros jornalistas que trabalham na cobertura do conflito na Palestina, do que está acontecendo. Eu utilizei esse termo genocídio a partir de um material produzido pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinos, em que um texto fazia uma alusão ao genocídio, o que está acontecendo com os jornalistas lá. E quando eu publiquei essa reportagem, no momento eram registrados acho que 105 mortes. Enfim, isso eu achei interessante aplicar esse termo para dar a verdadeira dimensão do que está acontecendo com nossos colegas de profissão. Enfim, eu já tinha falado anteriormente que vejo a necessidade de uma solidariedade classista. Eu até reforço esse pedido ao querido Aderbal, que está aqui representando a FENAGE. É importantíssimo. Sindicatos locais, trabalhadores, jornalistas, que passem seus olhos ao que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, enfim, na Cisjordânia. A gente vai apresentar para vocês dados, né? A gente não pode se resumir somente aos dados. Os números por si, de alguma forma, acabam desumanizando a questão. A gente quer também contar, eu vou contar para vocês algumas histórias que eu coletei a partir de personagens que foram assassinados e personagens que ainda sobrevivem aos ataques. Existem pessoas que ainda estão presas, chamam alegadamente de prisão administrativa. Uma pessoa perde a sua liberdade, é cerceado no seu direito de ir e vir, por pertencer a uma outra etnia, ser palestino. Simplesmente uma prisão administrativa. Não há julgamento, não há justiça. Enfim, pode passar a próxima página. Enfim, é uma realidade de perseguições e crimes promovidos pelo Estado de Israel contra profissionais de comunicação. Isso não fica restrito somente aos jornalistas em si. Existem profissionais que são operadores de vídeo, chamados cameramen, que também estão sofrendo bastante. A gente observa profissionais que, feridos, retornam ao trabalho, amputados, como cinegrafistas. Enfim, não desistem. É uma resistência que comove e nos deixa, de alguma forma, passa uma mensagem de luta, que a gente nunca pode desistir, apesar de tudo. Próxima, por favor. Opa! Bom, antes de 7/10, já existia um panorama de perseguição contra profissionais de comunicação, contra jornalistas. Existe um relatório que foi divulgado em 2003 pelo Sindicato dos Jornalistas da Palestina, referente ao ano de 2022. Esse relatório indica que foram registrados 900 episódios
que envolviam crimes, violações e represálias contra profissionais do jornalismo. Nesse relatório, constavam que 52 jornalistas foram deliberadamente alvejados por soldados da Força de Ocupação de Israel, com munição letal. Foram alvejados com o intuito de serem assassinados. Isso precisa ser bastante enfatizado, dito, coisa que a grande mídia comercial, internacional, tenta de alguma forma eufemizar. Não dá a devida seriedade ao tratamento dessa questão, que é o assassinato de jornalistas. Bom, outros 95 profissionais foram feridos em campo, por meio de bombas de gás lacrimogêneo, granadas de efeito moral e canhões de água. Canhão de água, você já, obviamente, algum momento da sua vida participaram de algum ato, enfim. Eu participei de uma cobertura muito importante, que foram os eventos de 2013, os famosos protestos anti-Copa do Mundo. E lá no Rio de Janeiro foram utilizados bastante esse tipo de equipamento de bomba, jato de água. Então, se pega numa região do tórax ou na cabeça, pode provocar um sério ferimento, até mesmo de morte, por conta do impacto que tem. Então, isso acontece assim sempre, no momento que forças de segurança de Israel tentam demover, impedir algum protesto, algum ato lá na Palestina. Foram 316 apreensões de detenção de profissionais. 316 jornalistas profissionais de comunicação foram detidos, presos, sumariamente, na cobertura de atos em defesa da Palestina nos territórios ocupados. O Estado de Israel invade o território e prende profissional de comunicação. E 68 casos de sufocamento por inalação de gás lacrimogênio. O gás lacrimogênio, se alguém aqui teve alguma experiência, pode comprovar o quanto esse tipo de material utilizado pela segurança pública, ele causa essa falta de ar. E muitos desses equipamentos que eu vi aqui em 2013 são oriundos fabricados em Israel e até hoje utilizados pelas forças de segurança pública aqui no Brasil. Próxima, por favor. Bom, esse é um caso que ganhou muita evidência em 2022, que foi o assassinato dessa profissional da Al Jazeera, a Shiheen Abu Akleh. Ela foi alvejada num campo de refugiados na Cisjordânia. Um sniper desferiu um tirambaço na cabeça. E o caso ganhou grande repercussão, foi minimizado por Israel. Israel nunca assume inicialmente esses crimes, mas a partir de uma investigação promovida pelo New York Times, a Shiheen, ela tinha dupla nacionalidade, também era norte-americana, e também no Washington Post resolveram fazer uma investigação e comprovaram que de fato ela recebeu um tiro desferido por um sniper israelense. Bom, após isso ocorreram investigações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmaram que Israel foi responsável pelo assassinato dela, de Shiheen. Só que Israel não faz questão de ir adiante nas investigações, não identificou até o presente momento o autor do disparo. E o assassinato é mais um que está impune por conta da política de Estado de Israel. Avançando, por favor. Bom, a gente tem aqui dados atualizados sobre o que está acontecendo com os companheiros jornalistas. Segundo o Sindicato dos Jornalistas Palestinos, o PJS, em 221 dias
foram assassinados 135 jornalistas em Gaza. Veja bem, esse número é referente a jornalistas palestinos, mas sabemos que existem incursões de Israel nos territórios, no território do Líbano. Já foram identificadas algumas mortes, também dentro de Gaza, de jornalistas libaneses e também de outras nacionalidades. Por isso que há muita controvérsia sobre esse número, que alguns dizem que já ultrapassou a 150, a 160, mas jornalistas palestinos mortos e assassinados por Israel chegam ao número de 135 até o presente momento, depois de 221 dias. Bom, a gente colocou aqui, nessa imagem nós temos aqui 103 jornalistas, com todos identificados, porque a gente não conseguiu um material atualizado, mas até o momento nesse registro foram 103. Pode passar, por favor? Enfim, é uma máquina de guerra contra jornalistas. No conflito, a gente sabe, a comunicação é a primeira a sofrer e o trabalho de jornalismo é muito afetado. Então, com o advento da internet e toda essa circulação de informação gerada pelas mídias sociais, obviamente que Israel identificou que o jornalista, de alguma forma, um jornalista palestino é também um combatente, mas só que ele é um combatente da verdade. Ele precisa mostrar a verdade e está fazendo isso. E Israel identificou neles um alvo, um inimigo a ser destruído. E então, desta forma, está cometendo uma série de assassinatos seletivos, como o caso que aconteceu com a Shirley. Enfim, são formas que utilizam armas, além de rifles, snipers, drones são utilizados. Vocês devem lembrar, é um fato que me chocou muito, de um míssil que foi lançado contra o hospital Al-Shifa, creio que tenha sido em novembro, de um míssil portante, um míssil americano RX-9. Ele corta tudo que tem no caminho, ele não explode, ele só corta. Alguns jornalistas, acho que uns 3 ou 4, foram amputados nesse dia, porque os jornalistas estavam acampados em frente ao hospital. Tinham também trabalhadores da missão da ONU que também foram atingidos. Então, são armas de letalidade imensa e até de alguma forma armas. Eu não imaginava um míssil cortante, vocês não têm ideia. Tem vídeos já divulgados de qual é o resultado da utilização de um míssil desse. É realmente muito impactante. Eu até pensei em colocar aqui, mas eu preferi não fazer isso. Em tempos de... Claro, eu já falei aqui de informação instantânea, do genocídio e tal. O jornalismo é a arma de resistência porque a sua munição é a verdade. A verdade é a principal munição do jornalismo. Contar a verdade. Daí o opressor Israel empreende ataques e assassinatos seletivos contra profissionais de comunicação. Pode passar, por favor. Alan? Eu vou lá na sala. Bom, tá. A televisão oficial da Palestina anunciou que um de seus correspondentes na faixa de Gaza, o Mohamed Abu Hattab, tinha sido morto num ataque israelense contra o seu apartamento em Khan Yunis, no sul do território. 11 membros de sua família foram mortos nesse ataque. Veja bem, além de matarem profissionais de comunicação e jornalistas, eles matam suas respectivas famílias. Então, um míssil para atingir uma casa, um apartamento, esse míssil está sendo direcionado. Então, obviamente que há dolo. Aquele míssil não vai lá sozinho.
Então, Israel, certamente, utiliza sistemas de geolocalização. Então, são ferramentas como que ganharam muita notoriedade, ferramentas que invadem celulares, como o FastMile, Pegasus, que, obviamente, eles indicam a geolocalização das pessoas. Daí, é utilizado também para assassinatos coletivos, assassinatos seletivos. E o próprio Sindicato dos Jornalistas Palestinos dá isso com toda ênfase, informa isso com toda ênfase. Um outro caso, no dia 5 de novembro, o jornalista da agência Wafa, Mohamed Abu Hassira, foi morto em um bombardeio israelense que teve como alvo, novamente, sua casa, perto do porto de oeste da cidade de Gaza. No ataque morreram 42 pessoas de sua família. 42 pessoas. Numa casa. Então, é uma rasa. 12 de fevereiro de 24, a jornalista palestina Ala Al-Hans, que trabalhava para o canal de televisão Al-Masira, do Iêmen, foi morta em um bombardeio israelense que atingiu a sua casa em Rafah. Não estão na rua trabalhando. Não estão fazendo passagem na rua. Não estão em estúdio trabalhando. Estão em suas casas. Bombardeio, míssil, drones. Então isso é direcionado, é altamente controlado. É um processo de assassinato seletivo em massa. Próximo, por favor. Bom, na produção desse conteúdo sobre essa série de assassinatos, eu conheci um trabalho muito importante que é do jornalista Lucas Siqueira. Ele esteve em Israel, na Palestina, no início de 2023. Ele entrevistou uma série de jornalistas que sofreram perseguições, teve contato, e dessa experiência dele, ele produziu esse livro, Artigo 19, Violação da Liberdade de Opinião e Expressão na Palestina. E eu achei um material muito importante, principalmente como referência para nós aqui da comunicação no Brasil, na produção de conteúdos, para saber de fato o que está acontecendo. Porque aqui a gente é abastecido, nós somos abastecidos por informações já condensadas pela grande mídia comercial, que apresenta de forma parcial a sua preferência por informes que de alguma forma minimizam, como no caso a morte de jornalistas palestinos na cobertura do conflito. O livro Artigo 19 é dedicado, segundo o Lucas, aos jornalistas mortos e perseguidos na cobertura dos ataques a Gaza e procura dar uma dimensão real dos direitos internacionais que estão sendo violados nas formas utilizadas por Israel, para cercear a circulação de informação que está acontecendo na Palestina. Próximo, por favor. Bom, o artigo, acho que passou uma página. Opa, aqui. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: todo indivíduo que tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Isso, de alguma forma, está sendo apropriado pela extrema-direita. E a gente precisa ficar muito atento a isso. São maliciosos demais. Então, a liberdade de opinião que eles tanto edificam tem no seu bojo o ataque, a difamação, a mentira e a injúria, não a verdade. Eles usam esse artigo para realizarem manipulações. A razão, fake news é isso aí. Então é muito importante esse entendimento do que está acontecendo no contexto global.
tanto no Brasil quanto no conflito na Palestina. O que está sendo promovido? O que Israel está fazendo é a aplicação cabal da manipulação da informação, espalhando fake news. Como ele faz isso? Ele mata jornalistas e diz que esses jornalistas são militantes, são guerrilheiros. Esta está sendo uma das justificativas para esses assassinatos seletivos, de que esses jornalistas estão contribuindo para a resistência. Por isso que, de alguma forma, por isso não, eles estão sendo assassinados. E Israel dá desculpa. Não. Ok, a boca está secando. Esse livro do Lucas, ele está disponibilizado, você pode baixar gratuitamente. Até que eu coloquei até o QR Code. Vocês podem apontar, que é um material muito legal, denso, dá toda uma... Não sei se vocês viram que se aproximaram, mas dá toda a dimensão do que está acontecendo na Palestina, apresenta um histórico, tá? E ao longo de todo esse processo da Nakba, dos 76 anos. Então, perseguição a jornalistas já acontecem há muito tempo. Há muito tempo. Próxima, por favor. Já coloquei aqui, né, o artigo 19, a publicação, denuncia a violação de direitos humanos que sofrem os jornalistas palestinos e sobre o boicote e censura interna por parte do Estado de Israel, bem como a conivência externa de outras instituições da mídia internacional e também de universidades. Eu não me lembro o nome de qual foi a universidade americana, Elaine, que a reitora foi afastada. Sim. Foi... Não sei o nome também. Não lembro o nome. Ela foi afastada por estar condenando os ataques de Israel contra a população palestina. Próximo, por favor. Sim. Vamos entrar agora nos personagens, né? Como vocês devem conhecer, o Wael Dahdouh, ele é editor-chefe do escritório do canal Al Jazeera, na faixa de Gaza. Al Jazeera, que foi defenestrada de Israel, né? A democracia do Oriente Médio. Olha aí a contradição, né? E nas primeiras semanas dos bombardeios israelenses, o Dahdouh, essa imagem circulou e foi muito forte, comovente. Eu creio que muitos de vocês devem ter assistido esse vídeo. Ele perdeu a esposa, 2 filhos e um neto. Essas imagens dele percorrendo o hospital, desesperado, com o filho nos braços, né, para fazer o reconhecimento dos corpos, foi uma imagem muito marcante, né? E não acabou aí a história dele. Em 7 de janeiro desse ano, de 2024, Dahdouh sofreu mais uma perda familiar, que foi o seu filho Hamza Wael Dahdouh, também repórter da Al Jazeera. Ele foi assassinado em Rafah, quando acompanhado de um cinegrafista, o Mustafa Turia. Teve o carro atingido por um ataque aéreo promovido por Israel. Um ataque aéreo. De um carro. De um carro. Exatamente como aconteceu com aquela organização de um carro que foi bombardeado. No caso, esse carro foi a mesma situação. Um carro bombardeado. Eles escolhem os alvos, eles sabem quem matam. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Próximo, por favor. Mais um personagem. Isso aqui é antes de 7 de outubro do ano passado. Aqui é a história do Muat Amarné. Ele ganhou notoriedade quando, em 2018, durante um protesto em Surif,
cidade da Cisjordânia ocupada, foi baleado enquanto fotografava. O fotojornalista foi alvejado no olho esquerdo por um integrante do exército de ocupação. Eles atiram nos olhos também. Fotógrafos, cinegrafistas. E aí eu volto a falar de 2013 também aqui no Brasil. Diversos comunicadores, jornalistas progressistas, né, que cobriam os atos, receberam muitos tiros de borracha nos olhos. Então, é bem simbólico isso, né? Miram um olho para deixar marcado. Eu lembro até que um fotojornalista, acho que foi da Folha de São Paulo, foi um dos primeiros atos dos 20 centavos, foi atingido. Ele perdeu a parte da visão, perdeu um olho. A imagem do seu rosto coberto de sangue sendo socorrido por seus amigos jornalistas percorreu o mundo e provocou vários protestos, notas de repúdio e a campanha We Are All Muat. Somos todos Muat. Atualmente, Muat está em prisão administrativa, com previsão de saída para maio, caso não aumente o período. Ele está preso administrativamente, ele não foi julgado. Ele está quanto tempo? Porque não cometeu crime nenhum. Não, porque ele está preso desde 2022. Mais um personagem. Adhan al-Hajar foi baleado na grande marcha do retorno de Gaza em abril de 2018. Todos eles usam esse colete, esse capacete de identificação. Mas, em realidade, pelo que parece, esse material acaba sendo uma referência para ser alvo. Né? É um alvo. Em realidade, é um alvo. O Lucas entrevistou o Adhan em 2022. O que aconteceu com ele? Ele tomou um tirambaço numa perna. É o tipo de munição explosiva. Ela fragmenta os ossos. Ele praticamente perdeu todos os movimentos. Hoje ele vive, eu não sei nem dizer para vocês se ele está vivo, porque o Lucas perdeu o contato com ele. Mas a gente torce. Ele vive numa casa que foi bombardeada no norte de Gaza e ele estava buscando tratamento para a perna. Até, enfim, não estava conseguindo porque Israel não permite acesso ao sistema de saúde local, aos palestinos, para esse tipo de ferimento, de tratamento. Próximo, por favor. Bom, aqui é um momento que eu fiquei, assim, bem indignado, né? A falta de solidariedade, né? Entre 1º e 9 de março, a convite da Federação Israelita do Brasil, a CONIB, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, FIGESP, e da Stand Us Brasil para acompanhar, foram convidados jornalistas para acompanhar os desdobramentos do que é chamada Guerra de Israel contra o Hamas. Quando a gente sabe que aos olhos do mundo o que está ocorrendo é um genocídio contra um povo e não uma guerra. Né? E o que aconteceu? Essas entidades bancaram essa viagem. Profissionais da TV Bandeirantes, da CBN, que é Sistema Globo, da CNN, do Estadão, do Globo, TV Cultura, do UOL e de programas independentes como o Manhattan Connection e o André Marinho Show. Não é engraçado, não. Eu fiquei assim, porra, nenhum desses caras, desculpa o palavrão, nenhum desses caras que foram, nenhum profissional, nunca publicaram nada em suas mídias. Eu fui lá fuçar Instagram,
Twitter, nenhuma fala, nenhuma declaração de solidariedade aos 135 jornalistas palestinos mortos no conflito. Eu fiquei muito indignado com aquilo. Tentei mobilizar amigos, conhecidos da categoria para, de alguma forma, que entidades que representam a nossa categoria lançassem alguma nota de repúdio em relação a isso. E não deu muita repercussão. Os caras foram lá, tiraram fotos, como vocês podem ver, bandeira de Israel, enfim. O jornalismo, quando se diz que a maior lenda que tem no jornalismo é a imparcialidade, vendo isso aí você percebe que não é bem a verdade. Próximo, por favor. Bom, genocídio palestino, aqui alguns números atualizados, né? Na faixa de Gaza até o dia 14, que foi ontem, já são registrados 35.150 mortes, com pelo menos 79.100 feridos. Quando você chama de feridos, são pessoas que foram amputadas, a maioria das vezes amputadas, e que vão sofrer sequelas permanentes para o resto de suas vidas. Na Cisjordânia, há o registro oficial de 498 pessoas assassinadas por Israel, com mais de 5.000 feridos. Israel, como todos sabem, invadiu a cidade de Rafah, onde estão refugiadas mais de 1,5 milhão de pessoas. Mas fechou o cruzamento de Rafah, reduzindo ainda mais a quantidade de ajuda humanitária. Hoje eu assisti um vídeo de um caminhoneiro que estava levando mantimentos. Um caminhoneiro, era até da ONU, uma missão da ONU, né? O cara foi retirado do caminhão e agredido pela patrulha israelense, espancado. E isso, enfim, está sendo cerceada não só a liberdade de expressão, o trabalho dos jornalistas, mas está sendo promovido um genocídio, estão impedindo a entrega de alimento, pessoas refugiadas estão morrendo de fome. Lembra, para quem estudou história, para quem viu filmes, parece o gueto de Varsóvia, gente. É uma coisa, isola pessoas. Rafah hoje se transformou no gueto de Varsóvia. Próximo, por favor. Bom, pode passar. Eu estou aqui encerrando. Eu queria agradecer ao convite, ao Comitê Catarinense de Solidariedade ao povo palestino, Kader Mahmoud, ótimo movimento em defesa do povo palestino, o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, que foi responsável aqui pela minha presença, FENAGE. Faço uma menção especial ao meu amigo jornalista Lucas Siqueira e também uma menção especial ao Bruno Lima Rocha, que também me ajudou bastante nesse trabalho. Que esse trabalho, essa apresentação gere em vocês uma reflexão e que a gente tenha, de alguma forma, solidariedade ao que está acontecendo. Entendemos que é um absurdo de fato, são mais de 35 mil mortes, 15 mil crianças, enfim, não há palavras para definir o que está acontecendo. É difícil explicar o que eu sinto pessoalmente, né? Eu faço questão muito de frisar isso. A gente precisa humanizar, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E eu tenho essa perspectiva de me colocar no lugar do outro. Valeu? Muito obrigado.